eles se estabeleceram na cidade, foi o lugar que Deus escolheu para dar o início da propagação do Evangelho, foi lá, né, de forma sobrenatural. Esse movimento começou primeiro em pequena escala, né, com poucos crentes, mas logo ele tomou proporções gigantescas também, né? E do mesmo jeito que estava acontecendo no mundo inteiro. Vocês viram que lá nos Estados Unidos o movimento pentecostal estourou e rapidamente, sem WhatsApp, sem comunicação eficiente, mas era de crente em crente, de cidade em cidade, onde um ia, o fogo pegava no outro e ia estendendo, tá? Aconteceu mais ou menos isso aqui no Brasil também, né? Mais localizado lá no Pará, primeiramente, eles eram muito limitados, era pouca gente, não era igual nos Estados Unidos, né, que já tinha muitos crentes, né? Então o movimento começou nessa pequena escala, mas logo começou a ter significância. Ele conta na nota de rodapé aí na página 65, no item 53, também no dia 19 de novembro de 1910, um dia de sol caustigante dos trópicos, né? Belém, se sabe, faz muito calor. Os missionários, que eram suecos, que era aquela região gelada no norte do mundo, tá? Eles desembarcaram em Belém, né? Eles eram naturalizados americanos, tá? Moravam nos Estados Unidos, falavam inglês, mas eles eram suecos, eles eram da Suécia, tá? Moravam lá nos Estados Unidos. Então, eles desembarcaram em Belém e lá eles não tinham amigo, não tinham conhecido na cidade, não tinha endereço de ninguém para eles ficar, para acolher, orientar e nem nada, né? Eles vinham unicamente encomendados à graça de Deus para protegê-los, né? Conforme a profecia e conforme a palavra de Deus está na Bíblia, tá? Para os outros também que cumpriram com os mandamentos de Deus, tá? Bom, e foram muitos problemas que eles tiveram, principalmente na recepção, por parte das igrejas batistas, né, que já estavam estabelecidas lá em Belém. Já tinha no Brasil também igreja de Deus, mas talvez não tivesse em Belém ainda, né, mas não tinha igreja pentecostal, eram igrejas tradicionais, tá? E eles vieram do movimento pentecostal da igreja presbiteriana dos Estados Unidos, né, já pentecostal, para uma igreja batista em Belém, no Pará, né? Logo que eles chegaram ali, eles foram acolhidos por esse pastor batista, mas depois de mostrar aí o batismo no Espírito Santo, depois de mostrar os moldes aí do pentecostalismo, os batistas não conseguiram absorver, né, o pentecostalismo e convidou-os a deixar a igreja, né? A sumir de lá, né? Daquele jeitinho, tá? Gunnar, em seu diário, ele anotou os relatos dos primeiros frutos provenientes da missão até 1914, eles chegaram em novembro de 1910, e ele fez um diário, né? E nos seus relatos aí, esse diário foi publicado pelo filho dele, tá? Antes de estourar a Primeira Guerra Mundial, nós estamos falando de 1914, né? Na época que começou a guerra, tá? Antes da guerra, ele mostrou aqui, né? Quem colocou isso foi o Ivar, eles colocaram Ivan aí, né? Na apostila, mas é Ivar Vinga, que é o filho do Gunnar Vinga. Ele diz que já em 1914, né, 3 anos e pouco depois, né, foram batizados 384 pessoas nas águas, 276 receberam o Espírito Santo durante esses 4 primeiros anos de trabalho pioneiro da igreja de Belém. Podemos observar aí o progresso, né, no sucessivo, ano após ano, tanto de batizados nas águas quanto de batizados no Espírito Santo. Então, ele fazia anotação desses também, porque eles estavam aí divulgando a doutrina pentecostal também, tá? Toda a luta, sofrimento, orações e trabalhos, né, por trás desses números, somente Deus sabe, né, o que aconteceu, né? O tanto que eles trabalharam, o tanto que eles sofreram, foram perseguidos, tá? As bases de um trabalho frutífero tinham sido colocadas, né? O alicerce do pentecostalismo tinha sido instalado no Brasil. O trabalho pentecostal, no princípio insignificante, cresceu e agora é um dos maiores
movimentos pentecostais do nosso tempo, né? É a maior igreja pentecostal do mundo, né? Seguindo a direção de Deus, Zwingli fez uma viagem de evangelização para o Nordeste, tá? E foi precisamente para a cidade de Maceió, né? E no estado de Alagoas, e onde a mensagem pentecostal ainda não tinha sido pregada, né? Da mesma forma que o evangelista Filipe, né, teve que deixar o seu despertamento em Samaria e sair para um caminho no deserto, né, completamente desconhecido, assim o Gunnar, que era o que saía mais, era ele, né, para fora para evangelizar, né, passou pela mesma experiência. Ele teve que deixar o glorioso movimento pentecostal lá no Pará para fazer uma viagem missionária até a Alagoas, tá? Para estabelecer. No norte, no nordeste, já tinha algumas igrejas do Pernambuco, por exemplo, né? A igreja de Deus provavelmente era lá, era o ponto mais perto da Europa, né? Então, quando os navios vinham, o primeiro lugar que eles vinham era ali para o Recife, né? Para o canto do Brasil, tá? E teve outros cristãos ali antes, e onde eles vão, eles estabelecem a igreja, né? No tempo de Dom Pedro I, teve lá no Nordeste uma invasão dos holandeses, e o invasor era Maurício de Nassau. Maurício de Nassau era crente, né? Europeu lá da Holanda, né? Que veio, e ele foi expulso pela coroa portuguesa, né? Dali, daquela região, mas certamente ficou, né, igrejas por ali, certamente ficou algum rastro por ali, tá? Nesse tempo, a capital já tinha se transferido para o Rio de Janeiro, né? A primeira capital do Brasil foi em Salvador, né? Então, após alguns meses de missão, alguns irmãos batistas e adventistas foram convencidos pelo Espírito Santo acerca do poder pentecostal que eles presenciaram. Então, eles uniram forças para a propagação do pentecostalismo na região de Maceió, tá? Então, lá em Maceió já houve a adesão de alguns batistas e alguns adventistas, tá, ao movimento pentecostal. Tá? No ano de 1918, o trabalho na selva amazônica foi iniciado por Gunnar, tá, que enfrentaria grandes desafios nesse ambiente hostil. Ele conta a história aí do trabalho dele no meio da Amazônia. É coisa incrível, né? Inacreditável como Deus usou esses homens aí para montar, né, para iniciar a história da Igreja Assembleia de Deus. É importante nós termos conhecimento dessa história aí, tá? Bom, no item 5 fala da história da Assembleia de Deus, que Daniel Berg e Gunnar Zwingli chegaram a Belém em 19 de novembro de 1910 como missionários, que eram 2 batistas, vieram para evangelizar a América, aqui no Brasil, faziam parte da comunidade batista, que dividia espaço com a igreja presbiteriana e católica. Segundo escreveu Gideon Freire de Alencar, em 2000, a Assembleia de Deus é fruto da segunda onda do pentecostalismo no Brasil, cujos propagadores são suecos, que a partir da década de 50, além da disputa, né, dos ministérios e seu processo de institucionalização irreversível, ele ainda tinha que disputar espaço com diversos grupos pentecostais, né, que surgiram, né, a partir da década de 50. Surgiram as grandes igrejas, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, em 1951, a Igreja do Brasil para Cristo, em 1955, a Igreja Deus é Amor, em 1962, né? Surgem no cenário do mundo pentecostal, que já não é mais o mesmo, né? Começa a disputa por espaço e por honras e institucionalização, né? Uma das coisas que aconteceu com a igreja que prejudicou muito foi a tal da institucionalização. A igreja formal
registrada, institucionalizada, ela começou a ter certos problemas por conta dessa institucionalização. Não estou dizendo que não teria, irmãos, esses problemas. Se ela não fosse institucionalizada, ela teria outros problemas, mas ela teve esses por ser institucionalizada, tá? O Israel Araújo escreveu no seu livro do centenário, né, em 2011, né, porque a fundação, eles chegaram em 1910, mas no final do ano, né, mas só iniciaram o trabalho da Igreja Assembleia de Deus em 1911, né? Então 2011 era o ano do centenário, né, da igreja. Ele afirma que tem uma a ata número 222 da Igreja Batista de Belém, né, onde os irmãos congregaram inicialmente, os missionários, e na sessão extraordinária do dia 13 de junho de 1911, olha, isso 6, 7 meses depois que os irmãos chegaram lá em Belém, 13 pessoas se levantaram favoráveis e mostraram-se favoráveis ao ensino pentecostal. E esses 13 da Igreja Batista foram excluídos da Igreja Batista. Foram, claro, congregar com os missionários lá, né, no movimento. Eles não queriam sair da igreja, eles queriam que a igreja deles se transformasse na igreja pentecostal também, porque eles viram fundamento no que estavam fazendo os missionários, tá? Bom, um fato importante também é que os suecos, eles passaram por algumas dificuldades de comunicação, né, por conta da língua, porque eles falavam inglês, né? As primeiras lições da língua foram ministradas pelo pastor Justus Nelson, né? Mas no mesmo ano, 1910, Adriano Nobre, que é citado nos anais da Igreja Assembleia de Deus, um dos primeiros lá, que tem até um hino, né, na harpa, que foi ele que compôs, tá? Presbiteriano fluente em inglês, convidou os missionários para passar uma temporada na ilha de Marajó e aprender mais da língua portuguesa, né? A Assembleia de Deus, assim como a igreja de Marajó, no Pará também, ali por perto, tá? Assim como foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará de 1918, tá? A igreja é conhecida como uma associação para fins religiosos sob a denominação de Assembleia de Deus, com sede na capital do Pará, que é onde lá a igreja mãe, parece que era num local, depois mudou para aquele local lá para definitivo, né? E a reger-se pelo disposto nos seus estatutos, já criou o estatuto de acordo com o Código Civil em vigor, já institucionalizou em 1918, já estava regularizado. E fazem parte da sociedade, né, dessa igreja, dessa associação, tá? Fazem parte, além de outros sócios fundadores, né, os missionários Gunnar Vingre e do Daniel Berg, que são os que vieram, né? E outros sócios adeptos da mesma forma, né, da mesma forma de culto, da mesma forma de doutrinária. Vocês perceberam que os problemas são problemas doutrinários, né? O que causou problema, que causou guerra na Europa, que causou briga de pentecostal com católico, é sempre doutrinário. Então o grande problema da igreja é o problema doutrinário. Ela tem que perceber, ela tem que pensar nisso, né? A igreja, de uma forma geral, ela tem que pensar nisso, tá? Então os outros de outros cultos que tinham afinidade, né, que queriam pertencer a ela, foram empregar suas atividades, sendo essa comunidade administrada pelos mesmos missionários aí, os dois, Gunnar Ving e Daniel Berg, tá? Bom, e aqui acontece uma coisa importante. Em 2 de abril de 1914, na época da Primeira Guerra, né, dando os primeiros passos, a Primeira Guerra lá na Europa, né, no Brasil não teve muitos reflexos essa guerra, né? Foi fundado, direto, que estou dizendo, de mandar soldados, porque econômicos teve no mundo inteiro e outros reflexos assim, né? Mas a igreja não foi afetada pela guerra, né? Em abril de 1914, foi fundado o Concílio Geral da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, tá? O nome Assembleia de Deus foi adotado em Hot Springs, né?
praia quente, talvez, né, traduzindo, né, acompanhando o nome de Assembly of God, que era Assembleia de Deus. God é Deus, Assembly é Assembleia, né? Assembleia de Deus em inglês, dado em 1912 pelo pastor Thomas King Leonard, tá? A sua pequena igreja em Findlay, Ohio, tá? Eles se tornaram pentecostal e agora fazia parte do primeiro concílio dos crentes pentecostais norte-americanos, né, que organizavam a Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Então criaram lá uma espécie de convenção, tá? Um concílio, né, que era uma convenção onde reunia as igrejas pentecostais nesse ano de 1914, tá? Então, em 1914, os missionários receberam na sua comunidade mais 2 missionários que vieram do movimento que aconteceu nos Estados Unidos para auxiliar o projeto, né, que se desenvolvia no Brasil com os 2, Gunnar Ving e Daniel Berger, aqui no Brasil, né? E depois de um mês, né, da chegada desses missionários, eles passaram a usar o nome da denominação lá dos Estados Unidos, que era a Assembleia de Deus. Então foi isso que aconteceu. Foi só em 1914 é que a igreja começou a usar o nome Assembleia de Deus no Brasil, uma vez que eles tinham sido excluídos, né, convidados a sair da Igreja Batista, né, e eles eram ligados aos missionários americanos, né, e usaram esse novo nome, e tinha problemas de usar batista, presbiteriano, porque estava tendo aquele problema de uns aceitavam, outros não, dentro da denominação, e ficava igreja presbiteriana conservadora, igreja pentecostal e aquela coisa toda. Então eles decidiram colocar, em 1914, eles colocaram o nome de Assembleia de Deus nela, né? Na igreja em abril de 1914 que estava acontecendo isso. Em 1918, 4 anos depois, é que foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, a igreja já com o nome de Assembleia de Deus e uma associação, né? Porque a igreja é regida pelo mesmo no Código Civil, pela mesma regra das associações, tá? Então ela era uma associação que acabou com o nome de Assembleia de Deus por conta dessa questão aqui do Concílio Geral que foi fundado lá nos Estados Unidos, né? Bom, na página 71, pula aí para a página 71. Chegaram ao Sudeste em 1922. Eles chegaram no Brasil em 1910, 1914 foi criado o nome, 1918 já estava registrado lá, já era uma, né? 1918 e 1922 eles já foram parar lá no Sudeste, né? Já foram parar lá no Sudeste, né? Através de famílias de retirantes do Pará, né? Que se portava, o Porto de Belém é um porto importante porque ele fica no meio do caminho ali de quem vai para o lado dos Estados Unidos. Então saía lá da capital do Rio de Janeiro, né, vinha costeando o Brasil, obrigatoriamente tinha que parar lá, né, tinha um primeiro lá na região da curva lá, né, Maceió, Recife, para lá, e depois vinha para Belém no Pará e depois seguia para o Caribe e para os Estados Unidos, né? O navio tinha que passar obrigatoriamente por ali, os barcos, né? Nessa época. E então pegou o navio e foi, né? Para esses retirantes foram para instrumento voluntários, né? Para estabelecer uma nova denominação onde quer que eles chegassem, né? Nesse ano a igreja teve início no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão. Não foi em Madureira, no bairro de Madureira, começou no bairro de São Cristóvão, né? E ganhou impulso quando Gunnar Wingren, né, de Belém, em 1924, ele foi para a capital, que era o Rio de Janeiro, na época, tá? Então, aí a igreja já estava estabelecida, em 1924, lá em Belém, né? E ficou Daniel Berg lá em Belém e Gunnar Wingren foi para o Rio de Janeiro, tá? E lá no Rio de Janeiro ele estabeleceu, né, a igreja ali inicialmente, né, em São Cristóvão, depois
para o bairro de Madureira, onde ficou a denominação, né? Ficou a Igreja de Madureira. E aí, como não tinha muita comunicação, né? A comunicação era muito precária naquela época, né? E por conta disso que ficou separada a igreja do Rio de Janeiro, né? Depois da época desses missionários, eles já tinham ido embora, né? Para Jesus, né? E ficou essas igrejas, a igreja daqui e a igreja de lá. Como elas não tinham muita comunicação, aí ficou a igreja de Belém e a igreja de Madureira. Perceberam agora como é que é o negócio? Ficou essas duas igrejas, como não tinha essa ligação, depois é que aconteceu das convenções tentar unir, né? Porque tinham já a convenção lá dos Estados Unidos, o concílio das igrejas pentecostais, eles tiveram a ideia de fazer isso aqui no Brasil, mas aí juntar interesse dessas igrejas já institucionalizadas e tudo, não foi possível. Mas a igreja, ela não dividiu, ela multiplicou. A divisão veio depois, né? Onde não quis se juntar com o outro em convenção, né? Em ideias gerais. Já não foi doutrinário, né? O problema já não foi doutrinário, elas tinham exatamente a mesma visão doutrinária, e já foi outros interesses que causou essa divisão depois, mas inicialmente era a mesma igreja, né? Onde Daniel Berg ficou no Pará e Gunnar Wingen foi para o Rio de Janeiro, para a capital, para a obra desenvolver a partir de lá, porque Belém é uma cidade importante, uma grande cidade, mas para ganhar o Brasil tinha que ir para a capital, né? E foi o que aconteceu, tá? E já em 1924 é que isso aconteceu, né? Deles virem para cá. Bom, vou aqui para a página 72. Os pastores, então, fortemente engajados, né? Comprometidos mesmo com a igreja, eles começavam a construção das suas igrejas nas capitais e também pensavam em novos recursos organizacionais, na padronização dos trabalhos evangelísticos em suas regiões para serem capazes de atender os desafios que surgiam em torno da expansão da Assembleia de Deus, tá? Então surgiram daí ela passou pela Primeira Guerra, né, que foi um arraso para o mundo. Depois a Segunda Guerra foi outro arraso para o mundo, né? E isso tudo afetou essas coisas. Mas a igreja, quando tem grandes problemas, né, as pessoas acabam se convertendo. Se nós agora soubermos tirar proveito desse momento que o mundo vive, né, no evangelismo, estou muito preocupado com isso, irmãos, né, com a questão do evangelismo, porque agora, com as pessoas sensibilizadas, com as pessoas aí né, se sentindo com um problemão enorme na frente, é hora da igreja agir, ganhar almas, né? Essas pessoas desesperadas, né? Então, o que as igrejas estavam traçando era isso. Ali eles estavam no momento da guerra, ou até do pós-guerra, né? De 1914 a 1930. Depois, em 30, ainda veio antes da Segunda Guerra, ainda veio uma depressão financeira muito grande, reflexo da Primeira Guerra, né, a famosa depressão de 30, tá? Mas os pastores estavam engajados e evangelizando e fazendo e só ganhando alma, né? Quando está todo mundo com problema, é a hora da igreja se apresentar como a solução, com Deus como solução para esses problemas, que as pessoas ficam abaladas emocionalmente, psicologicamente, fica, né, uma pilha de nervos, né? E é hora da igreja entrar, né? E a igreja, parece que eu não vejo muito se movimentar nisso, porque vocês não, depois quando vocês forem ler ela toda, eu estou só fazendo um resumo da história, porque a história é longa, né? Quando formou aquele concílio lá, aquela convenção, ela foi formada para tratar de assuntos doutrinários, padronização de culto, padronização né, para ter uma linha de conduta, a igreja toda ser uma igreja só.
ela percebeu que se ficasse um para aqui, um para ali, ia acabar que uma ia começar a fazer uma coisa ali, outra ali, de repente elas já não ia mais ser a mesma igreja. Então, a convenção ela não foi criada para juntar interesses econômicos, políticos, essas coisas, que estou preocupado é por isso, porque como a convenção foi para tratar de assuntos doutrinários, né, e hoje ela corre dos assuntos da nossa convenção, por exemplo, corre dos assuntos doutrinários, isso é perigoso doutrinariamente, porque nós perdemos a padronização, de modo que você pode entrar numa igreja Assembleia de Deus de um campo, né, e entrar noutra e as duas ser completamente diferentes, doutrinariamente falando, dentro do mesmo campo, dentro da mesma igreja, dentro da mesma denominação, elas já não são mais a mesma. Por quê? Porque não tem um alinhamento, porque não tem uma direção central sustentando essa base doutrinária da igreja, tá? E eles queriam uma padronização lá em 1924 dos trabalhos evangelísticos, né, nas suas regiões, para ser capaz de atender os desafios da expansão da igreja, porque a igreja estava expandindo, aí logo era gente demais, tinha que colocar gente leigo, aí tinha que treinar ele, tinha que passar as informações para ele, mas, né? No nosso caso aí vai ficando perigoso essa questão doutrinária. Com isso, os missionários idealizaram um tipo de associação de pastores, né, e de evangelistas da Assembleia em âmbito estadual, a convenção estadual, tá? E que tinha por finalidade, né, lá dos Estados Unidos tinha essa mesma finalidade. Isso aqui foi copiado daquele concílio pentecostal lá, porque o concílio era para ajuntar as ideias pentecostais no mesmo patamar, tá? Tinha a finalidade de reunir pastores de todas as regiões para esclarecimentos de pequenas dúvidas teológicas, porque surgem, para instrução do ensinamento, para orientação, para ação com a comunidade e com as demandas externas da sociedade. Aí já entrava também para o lado social e tudo, porque estava passando momentos difíceis, né? O Brasil estava em um momento difícil, a Europa, os Estados Unidos, estava tudo, tá? Então, a expansão pelo norte do país foi tamanha que nem mesmo com a chegada de todos os missionários, outros lá, foi possível atender as demandas da comunidade, porque vieram outros missionários depois, né, para se somar isso aí, fazendo com que se iniciasse um processo de formação de obreiros para que estes dessem suporte nessas comunidades, tá? Já que não tinha demanda o suficiente, né, vinda de fora do Brasil, né, para coordenar as novas congregações. Não tinha como trazer missionários de fora do Brasil para as novas congregações que começavam pequenininha, nas casas, ali ia se desenvolvendo. Como é que você ia trazer um pastor de lá, e a despesa que ia, a dificuldade para aprender a língua e toda aquela coisa, entendeu? Aí surgiu a necessidade de se criar no local, e aí começa a surgir o ensinamento bíblico, aí surgiu a convenção, os seminários, né? Daí a nossa intenção do seminário de preparar as pessoas para esse desafio. Mas agora a igreja já cresceu, já está grande demais. Pois eu digo para vocês que talvez agora seja até mais difícil do que quando estava implantando, porque implantando você vai colocando aquela metodologia e todo mundo vai seguindo nela. E agora cada um já está indo para um canto, cada um pensando de um jeito, e é difícil mudar isso, né? Então o nosso desafio é muito maior, né? Eu vejo isso como um grande desafio, tomo isso como desafio, eu me esforço aqui para estar com você, com vocês, como um grande desafio pessoal para mim, para que eu possa dar a minha contribuição para a igreja, né, dar a minha contribuição para a obra de Deus, porque eu vejo a necessidade de se pegar esse trilho aí. Depois desse período de estruturação, né, para resolver os problemas que surgiram com rápido crescimento na região, já em 1931, né, já estamos aqui há 20 anos que os missionários estão no Brasil, né? O movimento evangelístico parte para o extremo sul do país, né? E indo para o sudeste e para o sul,
né, onde as denominações de teologia tradicional que já existiam lá, os tradicionais, né, agora os pentecostais estão indo em 1930 em direção ao Rio Grande do Sul e também nos outros estados do Sudeste, tá? Onde as igrejas históricas se concentravam em maior parte. Segundo o Wesley, né, de 2013, né, o livro está aí na descrição, está no final do seu livro aí na Bíblia, nas instruções bibliográficas. Eu deixei para começar também o outro livro, até eu vou falar sobre isso agora também, o livro do Avivamento Azusa, para vocês perceberem um movimento que deu origem aos pentecostais e veio parar no Brasil. Tem uma descrição muito legal naquele livro que eu deixei para vocês no grupo do Avivamento Azusa, tá? Para vocês perceberem como é que era o início lá. Agora nós já estamos em 1930, com a igreja saindo de Belém, fica Gunnar lá, né, Daniel lá, e Gunnar vai pro Rio de Janeiro, e de lá a igreja se expande mais para o sul, onde estavam as ditas igrejas tradicionais mais fortes, né? Em Belém tinha a igrejinha batista lá, mas a igreja forte mesmo era mais para o sul, porque eles tinham uma raiz europeia muito forte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, uma raiz europeia muito forte, uma ligação muito forte com a Europa, porque muitas pessoas dali vieram migrando de lá por causa da guerra, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, tinha muito europeu lá. Então lá tinha as igrejas grandes, as igrejas já estabelecidas, tradicionais, estavam lá, no Sudeste. Então agora o desafio era maior, né? Vocês perceberam aí. Bom, então sim. Só uma dúvida. Assim, no Rio de Janeiro é Madureira, né? Nós somos ligados a Madureira. Sim. Aí tem essa igreja do Pará também. Então isso quer dizer que o pessoal que estava no Rio de Janeiro, os missionários, é o que vieram para cá, quer dizer, nós somos ligados a Madureira. Exatamente. É isso? Exatamente. A igreja começou no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, mas assim que Gunnar Wingre chegou lá, ele mudou ela para o bairro de Madureira, tá? E aí colocou o nome dela de Igreja Assembleia de Deus de Madureira, né? Mas é a Igreja Assembleia de Deus do bairro de Madureira, porque depois ficou uma lá em São Cristóvão, agora a outra em Madureira e a outra no outro bairro, e começaram a pôr esse nome de bairro, que fica, até hoje é tradição colocar isso. Mas por que a maior no caso, né? Em Belém, não é de Belém, no caso. Não, aí... Não tem nada a ver com Belém. Exatamente por isso, porque quando um dos missionários sai do Belém, que foi o berço delas, né, e vai para o Rio de Janeiro, que é a capital, e naquele tempo não tinha comunicação igual tem hoje, telefone, tudo era por navio, por carta, a comunicação era muito difícil, tá? Enquanto esses dois missionários, que eram amigos, companheiros, estavam juntos aí trabalhando na obra, eles tinham até uma certa ligação, mas não tinha tempo. Vocês estão percebendo aqui, ó, que o Gunnar Wingre já está indo para o lado do Rio Grande do Sul, trabalhando para lá, enquanto o outro está trabalhando no Nordeste lá. Então, assim, eles tinham tanta obra para fazer que eles não tinham comunicação. E depois que eles morrem, depois que a obra já está